parte do consultório desta tarde. Tempo agora para falarmos sobre timidez e fobia social. Vamos tentar perceber as consequências que isto pode trazer na vida pessoal e profissional das pessoas. Vamos também ter a oportunidade, mais lá para a frente, a seguir ao próximo intervalo, responder às suas questões no âmbito da especialidade de psicologia, psicoterapia. Aproveito para ligar o 225-083-204. Pode também utilizar o nosso endereço eletrónico consultório@portocanal.pt para deixar as suas perguntas por escrito, caso não possa entrar em direto connosco via telefone. Cumprimentar então o nosso segundo convidado desta tarde, o Dr. Pedro Brás, psicoterapeuta da Clínica da Mente. Olá, muito boa tarde, Dr. Pedro. Bem-vindo novamente agora em 2020, que é a primeira vez que me encontro aqui. Feliz ano novo. Dr. Pedro, a timidez muitas vezes é, se calhar, tida como uma característica pessoal. Sim. E, portanto, sendo uma característica pessoal, não há muito mais a dizer. A pessoa é assim. Isso. O problema é quando a timidez desenvolve contornos em que deixa de ser apenas uma característica pessoal e passa a condicionar aspectos importantes da vida das pessoas, não é? Eu diria mais, eu diria que a timidez não é uma característica inata das pessoas. Ou seja, as pessoas podem ser tímidas, mas no fundo há lá uma causa. A timidez é um comportamento. O que é timidez? Ou seja, isso é aquilo que nos parece, é que é uma característica da pessoa. Sim, E já porque nem ela questionamos. sempre foi assim, porque nós dizemos assim, esta pessoa sempre foi assim desde pequenino. E achamos Mas que... é uma construção da pessoa. É uma construção. Ou seja, quase todos os nossos comportamentos são construídos ao longo da nossa vida. A nossa infância é muito rica em todas estas aprendizagens que nos formam como pessoas. E todos os nossos comportamentos advêm desta construção. E a própria timidez também é uma construção feita e principalmente na nossa infância. O que é a timidez? Bom, a timidez é um estado em que eu tenho medo do confronto e do contacto social. Todos nós temos medos. Os medos são normais, fazem parte da vida e é bom porque nos protegem. Todos nós temos medo de sermos criticados, gozados, mal compreendidos. Isso faz parte da nossa capacidade e da nossa forma de socializar. Temos que ter medo, Até de facto. temos que ter medo, porque senão isto virava aqui Ora, o medo uma faz sociedade parte. assim complicada. Isso, nós temos que ter medos, temos que ter receios para nos protegermos também. Para nos protegermos. Um limite também? Para haver um equilíbrio do nosso contacto social. Porque se de facto há pessoas que me agridem, eu tenho que ter medo dessas pessoas, eu tenho que ter medo de estar em contacto de pessoas que me agridam. Que é a mesma coisa que ter, por exemplo, medo de me queimar. Se eu sei que o fogo queima, tenho medo do fogo. Óbvio, se não tiver medo, queima-se. Não é? Então, o medo faz parte e é importante nós termos medo. O problema da timidez é que todos nós, de alguma forma, somos tímidos. O problema é quando isso é exagero, como estávamos a falar há bocado. Quando é excessivo. Porque quando este medo do contacto social, de estarmos com os outros, de falarmos com os outros, é muito intenso, nós começamos a isolar-nos. Isolar-nos no contacto social e, claro, um grande pilar da nossa felicidade é a comunhão da sociedade com os outros, é de estarmos com os outros, de convivermos. E é necessário, não é, doutor? Importante. No limite temos mesmo que conviver uns com os outros, porque se uma pessoa quiser ter uma profissão, não vai ter, com certeza, uma profissão isolada. Pode haver casos em que há profissões isoladas, mas o ser humano o ser humano é um animal de convívio social, da comunidade. Não é? Quando nós não conseguimos estar nessa comunidade, sentimos-nos rejeitados. E ao sentirmos-nos rejeitados, temos sensações de angústia extremos, sentimos-nos à parte e a nossa infelicidade é total. Portanto, a capacidade de comunicarmos com os outros deve ser uma construção bem feita. Todos nós temos receio do contacto social, em algum ponto. Então, às vezes, a timidez, quando nós falamos em timidez e fobia social, também é preciso perceber o que é a timidez e o que é a fobia social. Às vezes nós dizemos, aquela pessoa é mais reservada. Reservada podemos dizer, quando dizemos aquela pessoa é reservada, estamos a dizer que é o primeiro grau de timidez. Pouquinho, é reservado. Não fala muito. Não fala tanto de alguns temas. Mas está no grupo com os outros, não é o palhaço lá do grupo, como costumamos a dizer, mas é a pessoa mais calada. Não fala tanto. Mas está. Depois há a timidez. O tímido. O tímido é aquela pessoa que já tem muito constrangimento quando está no grupo social, quando tem que falar, é uma pessoa que já fala mais baixinho. Aquela imagem, se calhar, do colega, do amigo tímido que se calhar fica mais corado quando se olha mais para ele. Mas essas pessoas ainda estão nos grupos. Quando
este medo é muito intenso, já estamos a falar da fobia social. A fobia social é o extremo desta timidez, em que as pessoas não estão mesmo em contacto, rejeitam totalmente o contacto. Porque não se sentem mesmo confortáveis, não é? Sentem pânico, às vezes, quando estão no contacto social com os outros. A maior parte destas pessoas de fobia social só saem de casa quando são obrigados, ou quando têm que ir à escola, ou quando têm que trabalhar. Mas quando não são forçados a sair de casa, estas pessoas com fobia social nem saem de casa, ficam mesmo em casa e recusam qualquer contacto social. Doutor Pedro, há muita gente assim, da sua experiência profissional? Bom, eu na minha atividade de psicoterapeuta recebo muitíssimas pessoas por dia com estas dificuldades. Há muitas pessoas. Não conseguimos ter uma estatística, mas há imensas pessoas que são tímidas e algumas que entram mesmo na parte da fobia social. É um grande problema e por isso é que é importante nós conversarmos aqui. Porquê? Porque as pessoas e os pais, porque o grande problema da timidez e da fobia social começa na infância. E é importante estarmos a falar aqui para que os pais que nos ouvem também compreendam como é que nasce a timidez, porque é motivada a timidez e, de alguma forma, como é que podemos ajudar os nossos filhos a saírem deste estado de ansiedade. Porque, de facto, a timidez é a ansiedade também, não é? Então, que tipo de situações, vamos dizer assim, na infância e depois na adolescência também, podem provocar, então, o aparecimento desta característica que depois deixa de ser só uma característica? Isso. Como eu disse há bocado, a timidez é medo dos outros. Então, todas as circunstâncias que as crianças... Estamos a falar das crianças, mas também há timidez que nascem em adultos. Bom, mas vamos começar no mais prevalente, no mais comum, que é a timidez nascer enquanto as pessoas são crianças. A timidez é o medo de contacto com os outros. E eu tenho medo de todas as circunstâncias que no passado me agrediram. Então, sempre que uma criança é vítima de bullying, é vítima de experiências em que são humilhadas, em que são gozadas, em que são agredidas por outras pessoas, ficam com medo do confronto com elas. E é muito frequente. A minha luta é uma luta que parece inglória, mas tem que ser feita. É contra o bullying. Nós, como pais, como adultos, temos que olhar para as agressões entre crianças como algo muito sério. Muitas vezes nós, professores e pais, achamos que não faz mal haver ali um conflitozito ou chamar uns nomes. Elas não entendem. São coisas de criança. Muitas vezes os professores dizem isso, não é? Às vezes quando os pais vão à escola reclamarem porque alguém bateu no nosso filho, eles dizem, são coisas de crianças. Mas não. São coisas muito sérias em que uma criança agredida, gozada, humilhada, e às vezes as crianças são humilhadas porque são mais gordinhas que os outros, porque são mais baixos, porque são mais altos. Óculos, porque têm um cabelo diferente. Diferentes, às vezes. E às vezes é a diferença, não é? É a diferença. A diferença causa um certo vontade de gozar. Quando nós brincar com os outros é diferente de gozar com os outros. Mas muitas vezes se confunde isto de chamar ao gordo, anda cá, toda a gente se ri. Bom, quem ouve ri-se porque estamos a falar da diferença do outro. É giro, mas quem sofre com essa discriminação sente-se rejeitado. Sente-se rejeitado, sente-se diferente. E muitas vezes as crianças... Se calhar o gordo também se ri, na altura. Só que depois... Ri-se para se disfarçar às vezes, mas gera-se dentro destas pessoas um trauma de ser gozado, um trauma de ser rejeitado, que depois vai viver como, aí sim, uma característica desta pessoa. Mas não é uma característica genética, mas sim uma característica advinda destas experiências traumáticas em que as crianças sofrem e que têm medo de voltar a sofrer no contacto social. Portanto, preferem isolar-se, não é? Preferem evitar essas situações para que não haja esse embate, vamos dizer assim. E depois esta criança, por exemplo, uma criança que acha que os outros meninos estão a achar que ele é burro, porque errou nas contas de matemática e a professora disse, então tu foste o único que erraste aqui. Às vezes são estas pequenas experiências. Muitas vezes eu na clínica vejo pessoas extremamente fóbicas em que eu lhes pergunto, mas quando é que começou isto? E eles dizem-me assim... Esse trabalho é feito pelo Dr. Pedro, não é? Tem que se fazer ali o historial ao contrário. Quando vem alguém com 30 anos... Mas as pessoas conseguem dizer-lhe assim, olha, foi este facto. Conseguem. A maior parte. Porque nós, psicoterapeutas, sabemos quais são as experiências que mais traumatizam as pessoas. E quando alguém se senta à nossa frente e diz-nos, olha, eu tenho medo de contacto social, eu não faço amigos, eu não consigo sair, nós perguntamos, desde quando é que isso aconteceu? E as pessoas dizem, eu já desde a escola era assim.
E nós perguntamos, mas como é que era a sua escola? Já tinha medo do contacto social. E nós começamos a explorar. Olha, e sofria de bullying? E eles diziam que sim, porque havia lá aquele menino, aquele outro, que me chamavam de gordo. Quando ainda não se chamava bullying, não é? Que não era bullying, era a brincadeira, não é? Antigamente era uma brincadeira entre eles. E nós como psicoterapeutas, vamos percebendo, mas e o que é que eles lhe diziam? Já diziam que eu era gordo, ou diziam que... Hoje já não se fala isso, mas, por exemplo, as pessoas que hoje têm 50 anos, havia um estigma muito grande dos pais serem divorciados. Hoje já não. Mas há 40 anos atrás, se os meus pais estivessem divorciados, havia um estigma muito grande. E então bastava às vezes as crianças... É muito curioso isso que está a dizer, não é? Bastava às vezes os pais serem divorciados já há 50 anos atrás para sofrerem um gozo de toda a gente, para se sentirem rejeitados. Pronto, a sociedade vai mudando, mas as agressões vão-se mantendo e às vezes vão-se mudando também. Mas quando nós na psicoterapia conversamos com as pessoas e tentamos perceber desde quando é que se tornou tímido, vamos descobrir estes pequenos episódios que, passado 40 anos, as pessoas ainda recordam como água. Do género, a professora diz que eu era burro, usava um chapéu de burro na escola, os meus colegas diziam que eu era o caixa de óculos. E são pequenas palavras, mas para um adulto, 40 anos depois, voltar a referi-las, é porque de facto marcou. E o problema não é só que marcou lá, marcou e transformou a minha personalidade, os meus medos. Portanto, foi marcando todos os dias. E marcou todos os dias. Marcou todos os dias daquela pessoa. Hoje um adulto sabe que não é gozado por ninguém por ser mais gordo ou mais magro, que não é gozado por ter óculos ou não, que sabe que é tão inteligente como os outros. Mas este trauma, muitas vezes, está tão enraizado na personalidade da pessoa, e vem da infância, que ainda hoje, sempre que as pessoas sentem que têm que ir a uma festa de aniversário da família ou a uma reunião da empresa, sentem uma ansiedade tão grande que é um medo, não um medo racional, mas um medo muito emocional. Isto não tem nada a ver, Dr. Pedro, para fazermos aqui a distinção. Tem isto a ver também com aquelas pessoas que têm dificuldade em falar em público? Totalmente. Também tem a ver com isso, não são coisas separadas. Não, as pessoas que têm, por exemplo, depois, dentro desta timidez há várias variações. Há sinais físicos. As pessoas coram, porque coram mesmo. Sim. As pessoas têm suores frios, têm mesmo suores frios, não é da cabeça delas. São duas coisas muito importantes que agora você levantou e vamos ter que conversar, que é, há sinais físicos que provocam também a fobia social, tá? E há esta questão de falar em público, por exemplo. Porque é que às vezes as pessoas dizem, eu não sou tímido, mas falar em público é uma chatice. Eu não gosto, exatamente. Isso é também uma forma de timidez. Há pessoas que dizem, não, eu não sou tímido, eu no meu local de trabalho falo bem com os meus colegas, conheço bem facilmente pessoas novas, mas falar em público. E de onde é que isto nasce? Também nasce de experiências traumatizantes em que as pessoas, nomeadamente na escola, quando falaram em público, sentiram-se gozados. Estavam em foco. Sentiram-se gozados, sentiram-se muito focados. Isso na escola acontece muito, quando nós temos que apresentar um trabalho à turma e depois alguns começam-se a rir ou o professor faz uma avaliação negativa. Este medo de estarmos expostos, este medo de sermos avaliados e sermos criticados, na infância, pode ter um peso tão grande que depois na vida adulta nós nos consideremos normais, extrovertidos às vezes, mas falar em público é algo que me vai perturbar pelo medo de ser avaliado. Deixe-me só falar aqui outro pormenor também muito interessante. A baixa autoestima das pessoas provoca imenso também, ou seja, já falamos do bullying, as agressões muito diretas, mas também há um pormenor muito importante que eu vejo na psicoterapia que é importante alertar, principalmente os pais. Às vezes nós, como pais, não temos cuidado na forma como queremos incentivar os nossos filhos a serem melhores. Muitas vezes dizemos ao nosso filho, para ser melhor, olha, põe olhinhos no teu primo, que o teu primo é que é um menino que faz as coisas direito. Os outros não fazem asneiras como tu. Quando um pai compara um irmão com o outro, o filho com os primos, os pais que fazem isso não é por maldade, eles fazem isso para até quase como incentivar e para incentivar o filho a ser melhor. Que já nem sabe o que é que vão dizer a mais, ocorre-lhes aquilo. Só que numa criança que ouve que o meu primo é melhor do que eu, que o meu irmão estuda mais do que eu, baixa-lhe a autoestima de tal forma que começa a acreditar que é burro, que não tem capacidades. E nós precisamos, é inferior aos outros de alguma forma, não é? E nós, quando estamos no contacto social aos outros, precisamos de sentirmos que estamos ao mesmo nível. Porque se eu sinto que não estou ao mesmo nível dos outros, eu tenho medo de ser rejeitado, tenho medo de ser gozado e fujo.
E estas palavras dos pais na infância, de crítica, ou de dizer que és um burro, tu nunca vais ser ninguém. E sabe que nós estamos aqui a conversar e dizem assim, mas ninguém disse aos filhos. A quantidade de pessoas que dizem isso aos filhos por bem. E não estamos a falar de pessoas nem de pais maus. Estamos a falar de pais que não têm essa sensibilidade, mas que de facto é importante estarmos aqui a falar para alertarmos, cuidado com o que se diz aos nossos filhos, que podemos estar a diminuir a autoestima deles, que eles tanto precisam para fazer uma construção saudável da sua personalidade. Por outro lado, deve-se também fazer o reforço dessa autoestima. Portanto, não só não desmotivar, mas, por outro lado, fazer o reforço positivo da autoestima. Que isso também é possível de se fazer, dizer não é? ao nosso filho, olha, estás cada vez mais bonito, cada vez mais alto. Não é mentir. Não é, exatamente, nem é ser como aqueles pais que, independentemente de tudo, depois criamos filhos inflamados e isso é um problema, que vai ser um problema para a vida deles. Não se pode mentir a ninguém, nem principalmente aos nossos filhos, mas valorizar o que de facto eles... E no momento em que aquilo é feito, não é? E que eles fazem quando acontece bem. uma coisa positiva, reforçar. Isso. Dizer o quanto ele está a trabalhar bem, apesar de ter que melhorar em algumas coisas ainda, gostamos muito daquilo que ele fez. Ou seja, valorizar o bem que fez, dando a indicação de que é preciso trabalhar noutras áreas ainda. É sempre importante isso acaba por ser sempre importante ao longo da vida, não é? O reforço positivo, ao longo de toda a vida. Que não é assim tão difícil de se fazer, mas também não é uma característica portuguesa. O reforço positivo. Para criticar pela negativa é mais fácil. E vê-se muito isso nas empresas, não é? Agora vamos passar para o outro lado, mas as empresas vê-se muito isso. Em vez dos líderes incentivarem os seus funcionários a serem melhores, parece que há aqui o líder tem medo que os outros sejam, que os empregados dele sejam, os subordinados sejam sejam melhores do que o próprio líder, não é? Sendo que nada impede, nem tem nada a ver uma coisa com a outra, mas sim, ainda há muito essa cultura. Olha, um outro pormenor que causa a fobia social, que é importante falarmos aqui, falou há bocado nos sintomas físicos, e há um pormenor muitíssimo importante, que é, há 4 ou 5 sintomas físicos que as pessoas podem não ter bullying, podem não lhe ter sido ofendido a estima, mas se tiverem 4 ou 5 circunstâncias físicas, cria-se fobia social. Tremer, suor, flatulência e corar. Ou seja, quando as pessoas coram com muita facilidade, quando as pessoas tremem com muita facilidade, ou têm flatulência, aqueles barulhos intestinais... Porque há pessoas que têm esse problema, não é? Ou suam bastante, quando estão um bocadinho ansiosos. Estes sinais são tão discriminatórios. Porque são muito visíveis, São não é? muito visíveis. A pessoa pode estar nervosa e não se parecer, mas e aí se está tem tudo um bem. sinal... Mas se eu estou nervoso e começo a tremer, ou se eu estou nervoso e começo a suar ou a corar, a vergonha que eu tenho em mostrar estes sinais aos outros faz com que eu sinta mais ansiedade e a ansiedade potencia mais estes sinais. Há muitas pessoas... Depois é assim... Um círculo. É um ciclo. Por exemplo, há muitas pessoas, o corar é muito típico. Quando eu vejo pessoas que têm a pele mais clara, normalmente as pessoas com pele mais escura não coram com tanta facilidade. Ou se coram, não se nota tanto. Mas as pessoas com pele mais clara, há pessoas que basta carregarem na pele, no pescoço, que se nota logo um vermelhão. As pessoas têm muita tendência a corar. Mas estas crianças e pessoas, quando coram com mais facilidade, são tão gozadas em criança. Estás a corar, estás toda vermelha. Que o medo de corarem faz com que corem cada vez mais. Percebe? E há muita gente que vem à clínica, que cora, que tem uma fobia enorme social, que o único problema é corar. Porque cora muito, logo, ela sabe que vai corar quando está num ambiente social, então vai fugir do contacto social para não corar e entra num ciclo terrível. De facto, estes sinais físicos podem provocar fobia social intensa. Tem tratamento também, mas é um estado de fobia social em que não existe o bullying, não existe baixa autoestima, é apenas as características físicas que provocam o medo de estar perante os outros. Agora, como é que isto se resolve? Porque, graças a Deus, resolve-se, e é por isso que nós também queremos explicar às pessoas que mais vale enfrentar o problema de frente, não é? Sim. E arranjar as ferramentas necessárias, disto, não é? porque isto é ultrapassável, não é, Dr. Pedro? Antes de percebermos como é que se é feito o tratamento ou a cura efetiva, vamos perceber no que é que acontece com as pessoas que querem sair destes estados. Grande parte das pessoas que fazem consumos de drogas
e principalmente o de álcool... este é um ponto importante. É muito importante. É muito importante. Fazem-no para fugir à ansiedade social ou à fobia social. Há pessoas que depois de desenvolverem esta fobia, estado de fobia, refugiam-se no álcool. Um dia sentem que o álcool liberta, ou algum tipo de droga, e percebem que este mecanismo desinibe-as. Veja só, nós na clínica não tratamos, não tratamos adição, e principalmente nem de drogas nem de álcool. No entanto, tratamos a fobia social. Eu digo que 80% dos homens com fobia social severa que vêm à nossa clínica, 80% de homens, mais do que as mulheres, também acontece com mulheres, mas mais homens, 80% dos homens com fobia social têm problemas de adição de álcool. Consomem álcool diariamente. Eu já tive... Com esse objetivo. Com o objetivo apenas de conseguir sair de casa. Não é vontade de beber, não é... Até porque as drogas, como o tabaco, como a heroína, a cocaína, autovicia as pessoas, ou seja, a ressaca é tão dolorosa que as pessoas tomam as drogas para evitar a ressaca. O álcool, a ressaca, não traz vontade de beber. Por isso o álcool é uma droga diferente das outras neste sentido. O que é que acontece com o álcool? O álcool é um desinibidor. Quando os jovens vão para uma discoteca, vão para a discoteca e bebem um bocado de álcool, o que eles querem de facto é desinibir-se para conhecer pessoas mais facilmente. Bom, quando somos jovens exageramos um bocadinho no álcool com essa ideia. De facto o álcool desinibe. E quando nós estamos desinibidos socialmente, sentimos-nos melhor porque conversamos com mais pessoas, não temos dificuldade nenhuma em ir ter com uma pessoa que não conhecemos e começamos a conversar com ela. Bom, o álcool de facto tem este efeito. Mas, quando uma pessoa normal bebe só ao fim de semana, quando sai, em contextos festivos. No contexto da fobia social, há pessoas que bebem álcool de manhã, e álcool estou a falar do whisky, às 8 da manhã para sair de casa, para conseguir trabalhar. Eu tive um jovem com 17 anos que me disse, uma vez em consulta, que só conseguia ir para a escola quando bebia aguardente. E beber álcool às 8 da manhã não é bom, é só mesmo para aliviar a ansiedade que o contacto social produz. Portanto, uma outra mensagem então um problema pode gerar, entre aqueles que já são os problemas que geram... A consequência da fobia social pode ser a adição ao álcool. Mas a adição, estamos aqui a falar de algo muito complicado, não é, Dr. Muito complicado. E isto é um alerta lá para casa também importante, para percebermos, se tivermos familiares com problemas de álcool, em vez de pensarmos numa primeira abordagem, tratar o problema de álcool, é tentar perceber se o álcool é apenas uma consequência de uma timidez ou fobia social que essa pessoa tem. Porque é muito mais fácil tratar a fobia social que uma dependência do álcool. E não se consegue. Porque é que, às vezes, as dependências, os tratamentos de droga, das adições de drogas e do álcool não funcionam tão bem? Não funcionam tão bem porque por trás dessas dependências está um problema psicológico e que pode ser a fobia social também. Portanto, há como que uma substituição daquilo que lhes faz falta. Talvez até as pessoas gostem mais de si próprias quando estão sobre o efeito... Porque estão desinibidas, não têm um sensor crítico nem racional tão ativo. Eles não querem ir para aquele mundo onde eles estão sóbrios, porque sóbrios sofrem muito. E vê-se isso muitas pessoas nos utilizadores de heroína, de cocaína, que eu já falei com vários, que dizem, mas porquê é que eu hei de viver sem isto? Se a minha vida não me presta mesmo. Se eu tenho depressões profundas. Às vezes as pessoas dizem assim, Pedro, eu se não tiver com a cocaína, com a heroína, quero morrer, estou muito deprimido. E quando estou sobre aquelas substâncias, eu estou normal. Percebe? E muitas vezes, para tratar estas dependências, temos que tratar o problema de raiz também. Agora, o que é que nós podemos fazer como pais, quando vemos uma criança que se isola, que não conversa com as pessoas? O que nós temos que fazer, tanto nos adultos como nas crianças, é ganhar autoconfiança no contacto social. Ou seja, estes medos que nós temos do contacto com os outros têm que ser resolvidos pela autoconfiança. Nós temos que manter contactos sociais para nós próprios termos evidências de que conseguimos. E só conseguimos isso esforçando-nos a ter contactos sociais. Por exemplo, portanto, criando essa competência. Por exemplo, um pai que vê que tem um filho que se isola bastante, o que deve fazer é ir com o filho a festas de anos, a ir com os amigos do pai onde tem outros filhos. Talvez também praticar desporto. Praticar desportos coletivos. O desporto coletivo é bom em várias áreas. O pai também participar com o desporto no filho, ou pelo menos estar sempre a assistir, que é para lhe dar autoconfiança. E o adulto também. O adulto, para conseguir sair deste estado de medo social, tem que conseguir estar no meio social. Nem que seja com pequenos passos, não é?
Jogos sociais, passear, ir ao teatro, às vezes basta estar com pessoas ao lado, não precisamos conversar com elas. Para começar, basta estar com pessoas ao lado. Percebe? Basta ir ao café, não nos sentarmos sozinhos, mas ir ao balcão, tomarmos um café, porque esse não é um trabalho outros. que o Dr. Pedro possa magicamente resolverem só em consultório, não é? É isso que quer dizer. Em consultório, sim, podemos ir muito. Nos casos mais graves, a psicoterapia é indicada para estes casos. Estamos a falar nas situações mais leves, as pessoas devem se ir expondo aos poucos, ganhando autoconfiança. Mas nas situações mais graves, têm que de facto fazer psicoterapia. Porquê? Porque a psicoterapia é um tratamento que ajuda as pessoas a resolverem os seus traumas e se estas fobias sociais vêm dos traumas lá atrás, como nós conversamos, a psicoterapia é de facto o tratamento que os vai ajudar a libertar-se destes traumas do passado. Portanto, ir buscá-los, ir resolvê-los. Há ferramentas para fazer aqui uma terapia sobre isso e dar outro significado àquilo que aconteceu no passado? É ajudar as pessoas a bloquearem os traumas e os medos. Um adulto sabe, com 40 anos, que aquilo que aconteceu na segunda classe já não acontece. Agora, o problema é que esse trauma ainda influencia. Então, a psicoterapia ajuda o indivíduo, com exercícios psicológicos profundos, muitas vezes, a bloquearem estes medos. Não é esquecer, mas é desvalorizar o que aconteceu no passado. E às vezes nós próprios não conseguimos fazer isso. As depressões são isso, as depressões são estados em que eu não consigo desvalorizar as angústias do passado. Por muito inteligente que eu seja, há experiências do passado que não conseguimos gerir bem. E então a psicoterapia é um conjunto de exercícios psicológicos que o psicoterapeuta faz com as pessoas para ajudar as pessoas a libertarem-se destes medos. E quando um fóbico social sente que o medo do passado já não faz parte da sua personalidade, quando pensa assim, olha, eu vou para aquela festa familiar e se eu pensar que os outros vão olhar para mim, tranquilo. E se não sentirem esse medo, vão. E começam a interagir com os outros e começam a ganhar confiança. E depois começa-se a ganhar confiança. Mas é preciso ter confiança. um processo de ganhar contrariar o ciclo do medo. Exatamente. Isso. Nós vamos ter tempo para falar na terceira parte ainda mais sobre este tema principal. Pode continuar a ligar o 225-083-204 para tirar as suas dúvidas não só no que diz respeito à fobia social e timidez, mas também na área de psicologia e psicoterapia na sua generalidade. Aproveite. Até já.